peixe, né, ele não vê a água. E assim como os racistas muitas vezes não veem o racismo, né? Eu particularmente não gosto de ser injuriado ou de ser discriminado e acho que ninguém gosta disso, né? Fui vítima disso, não por ser negro, mas sim pelo meu local de nascimento, né? E pelo meu histórico. Eu escrevo histórias africanas e parece que a literatura africana não interessa a maioria dos editores locais. Quando ele diz que ele é africano, as pessoas ficam assim assustadas, né? Como será que existe branco na África? Eu não sofro por causa do racismo. Eu fico indignado, né, assim, mas eu não sofro mais por isso. Oi, meu nome é Andy Monroy Osório, eu sou de Cabo Verde, tenho 25 anos, sou formado em publicidade, trabalho com publicidade e design. Eu já moro aqui há 7 anos e meio, mais ou menos, e também sou músico. Meu nome é Cornelius Okudili Ezokek. Eu sou nigeriano e eu tenho 43 anos e já moro no Brasil há 14 anos e sou formado em teologia com pós-graduação em segurança pública e hoje também trabalho na Secretaria da Justiça e Cidadania e o meu trabalho hoje é mostrar a importância da educação para a população carcerária e que, diga-se de passagem, que são maioria negra. Então, o nosso trabalho é fomentar, né, essa discussão em relação ao racismo no Brasil. Manuel Casqueiro, chamo Manuel Casqueiro, sou da República da Guiné-Bissau, tenho 68 anos e estou no Brasil há 30 anos. Sou casado com brasileira, tenho filhos e netos brasileiros. Meu nome completo é Alfa Umaru Bari, de Guiné-Bissau. Estou ali no Brasil há 11 anos, formado em engenharia química. Atualmente gosto de fazer mestrado na biotecnologia de recurso natural. Tenho 33 anos. Assim, antes de chegar aqui, do Brasil em geral, eu sabia um pouquinho, né? Mas do Nordeste, Ceará, não sabia muita coisa. Na verdade, eu nem conhecia Ceará, Nordeste. Eu fui descobrir quando eu fui fazer a inscrição para vir para cá, lá na Embaixada do Brasil mesmo, lá em Guiné-Bissau. Porque o senhor que trabalhava lá, acho que é o Arnaldo, o nome dele, ele é cearense. Acho que foi ele que me incentivou a escrever para aqui, para o Ceará. Ele falou que o clima era parecido e a condição de vida é melhor, entendeu? Porque normalmente no Brasil a gente conhece mais do Rio, São Paulo, Sul, então a maioria de pessoas que escreve para lá. Então ele deu ajuda nessa parte, né? Foi até bom, que eu acabei gostando muito daqui, do Nordeste. Tem a coisa da quantidade de gente, né? Eu nunca tinha entrado num terminal de ônibus, por exemplo. Aí foi uma das vezes que eu fiquei assim, cara, que tanta gente, aí era aquela correria para entrar no ônibus e tal. Pronto, isso é um ritmo diferente, né? Um número de pessoas que eu não estava acostumado a ver. E sempre que eu entrava no terminal, eu ficava observando esse povo, né, que entrava e descia do ônibus. Isso acho que até hoje ainda eu observo muito, porque realmente destoa muito da minha realidade, assim. Lá em Cabo Verde a gente não tem um terminal de ônibus, tem ônibus circulando pela cidade, mas
é tão pequeno que não precisa assim disso. Eu fui convidado para vir aqui no Brasil para trabalhar, mas quando eu cheguei aqui, realmente o trabalho não era o trabalho formal mesmo. Era o trabalho de aquelas pessoas que são arregimentadas, né, para tráfico internacional de drogas, sendo que eu passei 8 anos em situação de privação de liberdade, e foi nessa situação que eu me encontrei quando eu cheguei aqui no Brasil, por saber que o Brasil é composto de, pelo menos mais da metade da população é da raça negra, e eu senti que seria o último lugar que eu poderia sentir assim uma discriminação por causa da cor, além do fato também de não ser brasileiro, aquela história, né, de xenofobia. Então eu senti isso muito, ainda mais numa realidade prisional. Então para mim foi muito impactante no sentido de ver que aqui no Brasil existe também racismo, e quando se trata daquela parcela da população que se encontra à margem da lei, à margem da sociedade. Então realmente eu fui entrar numa situação tão difícil que é onde a gente vê que realmente existe o racismo no Brasil. Racismo é inexplicável. É uma coisa que não se entende, mas infelizmente existe. Ele existe para dividir a raça humana, não as raças humanas. Ele existe para dividir a raça. E infelizmente no Brasil, e nomeadamente em Fortaleza, existe racismo em relação a todos os lusófonos africanos. E eu, apesar de ser branco, eu não escapei. Eu já tive comportamentos racistas em relação a mim. Na publicação do meu livro, meu primeiro livro, da tentativa de publicar o meu primeiro livro, fui vítima disso. Eu posso falar assim do que eu comecei a entender como racismo, mesmo sem ter muita noção do que seria, mas eu comecei a perceber nos primeiros meses que eu cheguei aqui, assim, de me sentir discriminado pela cor, pela origem e tal. E a única palavra que eu encontrava era isso, né? Racismo, xenofobia, enfim. Mas eu não entendia como é que realmente o racismo atuava, assim. Porque quando alguém atravessava a rua correndo, porque enfim, pensou que eu pudesse assaltá-la, ou que alguém me xingasse chamando de nome, ou que, enfim, que mandasse cortar o cabelo, coisas assim, assim, eram momentos que eu só entendia isso. Bom, esse pessoal é racista, mas eu às vezes nem tentava entender o porquê disso, assim, por que ele se comportava dessa forma. Comigo, além da publicação do livro, que não se publicava literatura africana, foi na academia. Eu fui convidado para uma academia de letras aqui de Fortaleza, e eu fui entrevistado, apresentei a monografia, falei sobre lusofonia e isso tudo. E para mim, pelo meu espanto, eu não fui admitido, simplesmente porque descobriram depois que eu era estrangeiro, porque eu tinha nascido na Guiné-Bissau. Então não valeu de nada o meu exercício sobre lusofonia, né? Parece que as pessoas não entenderam o que é a lusofonia, né? Então isso é uma forma de racismo. Você não é só apenas segregado pela sua cor da sua pele, mas pelo local do seu nascimento. É engraçado isso aí. O racismo no Brasil, ele é sutil demais, e isso, assim, ele tem todos como é que eu posso dizer? O Brasil é um lugar propício para o racista, assim, atuar e nunca ser culpado, entendeu? É muito complicado, é aquela coisa de estigmativas, estereotipos, né? Não sei como é que as pessoas, às vezes é incrível, porque às vezes a pessoa pensa, porra, só pelo fato de você ser africano, você está contaminado com ebola, porque vírus de ebola ele sai perseguindo os africanos, não importa onde você está, em qual país está. E também de forma que a mídia divulga, ele sempre
Agora eles situam, né, os países que tem, mas no começo eles falavam sempre na África, Ebola na África, aquela coisa de tentar mostrar a África como um país, né? Perguntar como é que a gente vivia lá, se tem prédios, se tem carro, se tem shopping, e se a gente comia com as mãos, e como é que eu vim aqui, se foi de barco, umas coisas assim que aí se chega um momento que você cansa e tal, e isso não era bom. O que eu acho, cara, eu já vi também, eu ouvi escutar muitos dos amigos dizendo isso, que acontece de uma forma às vezes muito, como é que se diz, sutil, né? Que às vezes você nem dá conta. Por exemplo, você chega aqui, às vezes você anda, nos grupos negros, você anda na rua. É uma coisa muito bem comum você andar na rua, encontrar com uma pessoa ali, se ficar assustado. Ou mudar de calçada, a pessoa anda com a bolsa ou mochila segura, entendeu? Porque você é negro, entende o quê? Você é bandido, ladrão, vai assaltar ele ou vai fazer alguma coisa de mal. Então no começo você nem se percebe isso, entendeu? Você, às vezes, muitas das vezes até os caras recém-chegados, o cara que começa a chegar, se você pergunta, muitos caem assim numa ilusão de dizer não, aqui não tem racismo, né? Eu achei que não tinha racismo, mas quando você for ficar com o tempo, aí você vai percebendo como é que as coisas são. Aí você começa a se tocar que na verdade existe racismo. E não só na rua, nos estabelecimentos, qualquer lugar que você vai, assim, a atenção que as pessoas dão para você é diferente. O jeito que as pessoas, como eu posso dizer, tratam você é diferente. Até quando você sente ser discriminado por causa da sua cor fora, na sociedade, é uma coisa. Agora, quando você entra numa realidade prisional, onde supostamente não deveria existir esse tipo de coisa, por ser maior parte da população carcerária é negra. Foi o que eu constatei, que realmente eu fiquei surpreso, do que uma forma, né, institucionalizada, né, de se ter racismo no Brasil é essa questão de punir apenas uma raça. Então, o que eu perguntava, a partir do momento que eu comecei a aprender a falar português, já que eu não falava, quando eu cheguei no presídio, eu tive que recomeçar a estudar dentro do presídio para poder, pelo menos, saber dialogar com as pessoas. A primeira pergunta que eu fazia para as pessoas são: por que são os negros que estão atrás das grades? Por que será que aqui no Brasil só os negros que cometem crimes? Então essas coisas já começou a me intrigar. A partir desse momento eu vi também que existia também o próprio racismo entre os próprios negros, né, que não se reconheciam enquanto negros. E eu conhecia pessoas que são um pouco com pele mais clara, que não se reconhecia como negros. Embora todo mundo saiba que são negros, e infelizmente eles acabam não reconhecendo que são negros. Ora, por causa da forma que os negros são tratados aqui no Brasil. Então eles não querem se enquadrar nisso, eles querem se sentir diferente, o pertencer a essa sociedade, né, branca, né, que todo mundo quer ser. Eu estava muito bem, tudo muito bonito, era o melhor homem do mundo, o maior partido do mundo, mas quando souberam que era da África, eu estava ali para sequestrar a minha hoje mulher, para levá-la para a África, sei lá, para vender, fazer alguma coisa com ela, que eu não prestava, que aquilo, não tinha endereço certo, não sei quando. Se eu estar aqui é porque aconteceu alguma coisa, ele fez alguma coisa em África, cometeu algum ilícito na África, esse negocinho. Mas aqui é muito difícil você namorar e casar com um africano. Que você, às vezes, nós temos muitos casais africanos que eu conheço, casados com brasileiros, que eles me contam esse negócio quando vão a restaurantes, evitam ir para restaurantes, para passear, porque são sempre olhados assim com um olhar diferente, né? Com um olhar diferente, né? O que não deve, não tem lógica isso aí, né? Não tem lógica. Quando você diz que aqui é uma democracia multirracial, no efeito realmente não é.
Cara, mas teve assim, umas situações assim que aí me afetaram por ser africano, mas era mais com relação à mulher africana, né? Que uma vez um indivíduo me perguntou assim, coisas do tipo se eu tinha como assim apresentar umas meninas pra ele, porque ele tava a fim de pegar umas africanas e tal. Mas assim, a situação era muito estranha. Eu mal conheci o cara e tal, ele chegou pra conversar comigo falando assim, desse jeito, eu tipo assim, o cafetão das africanas que eu vou chegar e passar pra ele. Eu falei, não, brother, eu falei, calma aí, primeiro eu não te conheço. E não, porque eu vejo você sempre aqui com a galera e tal, não sei o que, não sei o que. De um engenheiro químico, muito meu amigo, também da Guiné-Bissau, que também o horário dele do laboratório era sempre os piores horários, eram para ele, que às vezes ele chegava com a pesquisa dele e ele já estava ocupado e ele tinha que esperar para outro dia. E já me vieram contar também um caso de um estudante da Guiné-Bissau que era muito, muito bom estudante e tirava sempre boas notas e era bem quisto pelos professores e foi ameaçado pelos outros que chegavam a dizer para eles que, rapaz, você vem da sua terra para nos humilhar aqui, não, você tem que maneirar nisso aí, tem que estudar menos. E eu tentou explicar, disse que realmente a bolsa dele, que não tinha bolsa, era a família que pagava o estudo dele, então eu tinha que aproveitar da melhor forma, que ele não estava fazendo nada para se exibir, nem para humilhar ninguém, muito menos os colegas dele brasileiros. Não, dentro da universidade, aí acho que o negócio era assim mais sutil ainda, entendeu? Porque, enfim, você tem estudantes e tal, e professores, e você vê que esse pessoal, um pessoal que de alguma forma tem acesso a outros conhecimentos. E esses conhecimentos fazem eles estar muito cientes de que eles não podem ser, assim, assumidamente racistas. Então eles ficavam assim, mas eu percebi assim, né, assim, aquela coisa de escolher. Eu tinha dificuldade, por exemplo, para fazer trabalho de grupo. Tem uma vez, a gente estava falando conversando, acho que com uns amigos, acho que foi até lá no bosque, né? Aí um dos amigos, que era dos meus amigos, né? Ele diz assim que ele acha que os africanos não deviam vir para cá para estudar. Por quê? Não, porque não pode, vocês vêm cá tomar lugar dos outros brasileiros, não sei o quê. Isso, eu sou contra isso, não sei o quê. Então, tá bom, tu pensa assim, é opinião sua. Só que aí eu perguntei, então, mas não é só africano que vem para cá para estudar? Tem uns europeus que vêm, a gente conhece muitos espanhóis, alemães, franceses aqui. Ele, não, mas isso tudo bem, eles trazem uma contribuição a mais quando eles vêm para cá. Aí quando uma pessoa te fala isso, o que é que você pensa? Os africanos não podem vir, mas os europeus podem vir para estudar. Aí quando eu falei para ele, cara, esse seu pensamento é racista. Não, você não pode me julgar racista, porque se você é meu amigo e eu tenho outros amigos negros. Isso não justifica, entendeu? A partir do momento que eu me vi numa situação de privação de liberdade, e lá onde se tem racismo fora, lá é muito pior, no sentido de que os administradores acabam relacionando com essas pessoas de acordo com a cor da pele, porque a cor da pele também mostra, né, o nível social da pessoa, se a pessoa tem recursos, né, financeiros ou não. Geralmente quem são os mais pobres aqui no Brasil são os negros, quem são os favelados aqui no Brasil são os negros, que foram historicamente assim impedidos, né, de ascender socialmente por causa de seres por causa desse preconceito, discriminação, por causa da cor da pele, e eles também acabam mostrando como se ser negro inferioriza as pessoas. Eu estava num bar, num samba até aqui muito conhecido, e eu de costas e alguém me dá um puxão, mas foi um puxão de cabelo, que eu fiquei, na hora eu me transformei, só que eu ainda nem tinha virado o rosto, eu fiquei com muita raiva, falei,
pô, se for um amigo meu, eu vou ficar de mal com ele, mas se for um desconhecido, eu nem sei o que eu vou fazer. E eu viro e eu era um desconhecido, um homem aí ele na hora falou, cara, foi mal, pensei que era peruca. E as pessoas acabam dizendo que essas pessoas são complexadas, que as pessoas que têm o preconceito consigo mesmo, mas não é isso, é porque é o que está implícito, né, nas relações, né, com essas pessoas. E quando a pessoa tenta ressachar isso, né, e essa pessoa é taxada como se ele fosse assim, uma pessoa sendo vitimizada, né, por si mesmo. Mas a gente sabe que não é assim. Ou o que eu escuto muito, não vamos mais falar sobre racismo, porque racismo está na cabeça de quem pensa nisso. Então, se você está pensando em racismo, você está sendo racista, ou o racismo continua existindo. Então, se a gente parar de pensar racismo, o racismo acaba. Então, vamos parar de pensar na fome, vamos parar de pensar um monte de coisa que acaba, que não é assim, né? Então, é muito complicado, é muito complicado. É mais do que uma simples forma de se defender, isso aqui é o meu espaço, eu não quero gente por perto, as pessoas com essa cor, com essa cultura. É um trabalho, assim, um trabalho de sociedade mesmo. A sociedade faz a pessoa ser preconceituosa, assim. É muito complicado, é muito complicado. Eu saía do mundo branco, era da minha casa, meu pai e a minha mãe, e ia viver a minha parte negra, né? Então a minha literatura realmente ela é baseada nisso aí, naquela polaridade branco-negro, 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 pardo, né? Aí eu sempre digo, eu sou branco, mas meu coração é negro, né? Eu sempre falo nisso aí, mas eu tive necessidade realmente eu já estava formado, já era um homem formado, uma convicção política também formada, então eu não precisava eu já tinha adquirido a minha africanidade. Às vezes a pessoa tem nacionalidade, mas não tem africanidade, né? Eu sempre digo, nacionalidade é o destino que te dá, mas a africanidade você tem que conquistar, de qualquer maneira você tem que conquistar a africanidade. Que não basta ser negro para ter africanidade. Tem muito africano que combateu os próprios africanos negros e hoje é português. Eu tenho amigos meus que cresceram comigo e optaram por ser portugueses, né? Vários motivos, razões deles. Mas não basta ser negro para ter africanidade, não basta. Olha, acho que eu nunca assim desenvolvi tanto o meu orgulho de ser negro, tanto assim, nunca senti tão orgulhoso de ser negro, comparando o período que estou aqui, que eu estou lá em Guiné. Aqui não tem nem comparação, aqui eu desenvolvi mais esse espírito, mais esse orgulho, mais essa identificação com a minha realidade, a minha origem, né? Porque lá em Guiné, por exemplo, você vê que você vive num país que 99 ou 98% da população é negro. Você não tem esse problema de discriminação racial, entendeu? Então isso às vezes nem é pautado, eu nem chegava a imaginar que esse problema é tão forte assim quanto é. Lá a gente tem outros problemas de discriminação, né? Discriminação tribal e tal, e outros problemas sociais, mas do racismo, praticamente eu posso dizer que em Guiné não existe. Não quer dizer que não existe em outros países da África, existe. Eu vejo que a maior parte dos presos estrangeiros são de origem africana. E por que essas pessoas estão aqui, justamente por serem de países pobres, acabam sendo aliciadas, né, para essa questão de tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, porque antes de eles serem vítimas, né, de tráfico de drogas, eles já ficaram assim vitimizados por causa da questão de tráfico humano, porque essas pessoas são transportadas de lá para cá, e eu chamo isso de outra forma de escravidão negra, né? Uma outra hora são trazidas, né, à força para poder construir o país. Odiamente são trazidas com falsas promessas, né, de que quando chega aqui no Brasil iria trabalhar, como foi no meu caso,
chegando aqui vi que na verdade não se tratava de um trabalho, a não ser outro trabalho de assim forçado, né, de cometer crimes, e essas pessoas acabam passando mais tempo que deveria. Então, para mim, o que eu senti na pele é racismo institucionalizado, porque eu tive, no meu caso próprio, eu tive que ir à luta, tive que fazer os meus próprios habeas corpus. Se você for da área de direito, você vai saber o que eu estou dizendo. Eu tive que entrar na justiça contra o próprio Estado por estar passando mais tempo que deveria quando eu cumpri a minha pena. Então são essas formas institucionalizadas de racismo que eu sofri aqui no Brasil. O que a gente tá brigando, eu e outros negros que estão envolvidos nessa luta, é que o povo negro viva com dignidade, respeito. São coisas básicas, né? Ninguém está falando sobre o povo preto tomar o que foi tomado, né? Porque o que a gente pede um pequeno reparo, porque acho que nada vai assim recompensar ou reparar o que realmente o povo sofreu, né? Esse povo trazido da África para cá, trabalhando forçosamente, torturados e enfim, não há nada que vá realmente recompensar. Eu acho que é por esse caminho fazer com que essas pessoas reconheçam que podemos conviver, né, pacificamente com todos, que o fato de um africano ter vindo para cá para estudar não quer dizer que está tirando, né, o espaço do brasileiro, do cearense. Então, e se fosse realmente para pagar a dívida que se tem com a África, eu acho que não é essas coisas que vão pagar essas dívidas. Então, as pessoas precisam começar a perceber que nós existimos porque existe o outro, e ter essa questão de reciprocidade em relação a respeito.